Meu Deus! Gritou Nicolas Ferraz ao abrir a porta do quarto do filho. A cena que ele viu o deixou completamente paralisado. Seu bebê Miguel, de apenas 3 meses, estava no colo da faxineira Fernanda Silva, sorrindo pela primeira vez desde que nasceu. Mas não era só isso que o chocou. O pequeno tinha as mãozinhas enroscadas numa peruca loira que acabara de arrancar da cabeça da moça. Fernanda estava ali, com o couro cabeludo completamente careca, os olhos arregalados de susto, tentando desesperadamente cobrir a cabeça com as mãos livres. "Senhor Nicolas, eu posso explicar?" balbuciou ela, as lágrimas já brotando nos olhos. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, algo extraordinário aconteceu. Miguel deu uma gargalhada alta e cristalina, um som que jamais tinha saído daquela criança desde o nascimento. O bebê brincava com o couro cabeludo careca de Fernanda, passando as mãozinhas pequeninas pela pele lisa, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Fernanda, vendo a reação da criança, secou as lágrimas e sussurrou com voz doce: "Agora somos iguais, Miguel. Nenhum cabelo, mas muito amor no coração." Nicolás ficou sem ar. O filho que chorava sem parar desde que nasceu, que recusava o peito de todas as nutrizes, que não dormia direito nunca, estava ali, sorrindo, gargalhando, brincando. Como você conseguiu fazer ele parar de chorar?" perguntou Nicolas, a voz embargada. Fernanda olhou para ele com um misto de vergonha e determinação. "Acho que ele reconhece alguém que já sofreu muito, que sabe o que é ter que ser forte quando tudo parece perdido." Miguel continuava rindo, agora tentando colocar a peruca na própria cabeça. A cena era hilária e tocante ao mesmo tempo. Nicolas se aproximou devagar. Nos 5 meses desde que a esposa morreu no parto, essa era a primeira vez que via o filho verdadeiramente feliz. Fernanda trabalhava na casa há 2 semanas apenas, mas aparentemente tinha conseguido o impossível. "Por que você usa peruca?" perguntou ele, mais suave agora. Fernanda hesitou, olhando para Miguel, que continuava brincando com seus dedinhos no couro cabeludo dela. "É uma longa história, Sr. Nicolas, uma que eu preferia manter só para mim." Nesse momento, passos apressados ecoaram pelo corredor. A enfermeira Beatriz Abreu apareceu na porta, ofegante. Ela cuidava de Miguel desde o nascimento e estava visivelmente preocupada com o silêncio incomum. Seus olhos se arregalaram ao ver a cena. Fernanda sem peruca, Nicolas parado como uma estátua e Miguel sorrindo. Mas o que mais chamou a atenção foi a expressão no rosto de Beatriz quando olhou para Nicolas. Um misto de ciúme e possessividade que passou despercebido por ele, mas não por Fernanda. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Beatriz, tentando soar apenas profissional, mas a voz saiu mais dura do que pretendia. "Eu posso explicar", disse Fernanda, tentando se levantar com Miguel ainda no colo. "Não, fica aí", disse Nicolas. "Quero entender o que está acontecendo." Fernanda respirou fundo e começou. "Há 1 ano, descobri que tinha câncer. Câncer no sangue, que eles chamam de leucemia." Beatriz deu um passo para trás instintivamente. Nicolas franziu a testa. "Os médicos disseram que eu tinha que fazer quimioterapia, 6 meses de tratamento pesado." A voz de Fernanda ficou mais baixa. "Foi o período mais difícil da minha vida." Miguel balbuciava no colo dela, completamente alheio à conversa, brincando com o que restava da peruca. "Perdi todos os cabelos nas primeiras semanas. Perdi muito peso. Teve dias que achei que não ia aguentar." Nicolas a observava com atenção total. Beatriz permanecia em silêncio na porta, mas seus punhos estavam fechados. "Minha mãe, Dona Antônia, ficou do meu lado o tempo todo. Ela que me dava força quando eu queria desistir." Fernanda sorriu ao lembrar. Ela sempre dizia: "Filha, você é mais forte do que imagina."
E deu certo? Perguntou Nicholas. Deu. Há 6 meses recebi alta médica completa. Tô curada. Os médicos disseram que as chances do câncer voltar são bem pequenas. Miguel começou a cochilar no colo dela, embalado pela voz suave. Por que não contou isso quando veio trabalhar aqui? Fernanda deu um sorriso amargo. Porque quem vai contratar uma ex-paciente de câncer para trabalhar perto de bebê? As pessoas têm medo, mesmo sabendo que não pega, tem preconceito. Então você mentiu na entrevista, disse Beatriz, falando pela primeira vez a voz cortante. Não menti sobre nada importante, Fernanda se defendeu. Não menti sobre minha capacidade de trabalhar, sobre minha experiência, sobre o quanto eu me dedico. Nicholas balançou a cabeça lentamente. Mas por que está contando agora? Fernanda olhou para Miguel, que dormia tranquilamente pela primeira vez em semanas. Porque esse pequeno anjo me mostrou que às vezes a verdade aparece mesmo quando a gente não quer. E porque... Ela hesitou. Porque cuidar dele essas 2 semanas foi a melhor coisa que me aconteceu depois da doença. Como assim cuidar? Perguntou Nicholas confuso. Quando eu limpo o quarto dele e ele tá chorando, eu canto baixinho, as mesmas músicas que minha mãe cantava para mim no hospital, e ele sempre se acalmava. Beatriz deu um passo à frente, claramente irritada. Você não deveria fazer isso. Não é sua função cuidar do bebê. É minha. Eu sei, disse Fernanda rapidamente. Desculpa, Ele parecia tão triste. E eu sei o que é estar triste e precisar de carinho. Nicholas olhou para o filho dormindo pacificamente nos braços da faxineira. Nos 3 meses de vida, nunca tinha visto Miguel tão relaxado. Parece que você tem um dom especial com ele. Beatriz não conseguiu esconder a irritação. Nicholas, acho que a gente precisa conversar, em particular. Fernanda entendeu o recado. Levantou-se devagar e colocou Miguel no berçário com todo cuidado. O bebê continuou dormindo, um sorriso pequeno no rostinho. Vou voltar para o meu trabalho, murmurou ela. Mas quando estava saindo, Miguel acordou e começou a chorar. Um choro alto, desesperado. Fernanda parou na porta, o coração apertado. Beatriz imediatamente foi até o berço, mas o choro só piorou. É só uma coincidência, disse Beatriz, tentando acalmar a criança. Ele vai se acostumar. Mas Miguel chorava como se estivesse perdendo algo muito importante. Do corredor, Fernanda escutava o desespero na voz da criança e sabia que, contando a verdade, talvez tivesse acabado de perder a melhor coisa que tinha acontecido na sua vida. Assim que Fernanda saiu, Beatriz se virou para Nicholas com uma expressão que misturava preocupação profissional e algo mais profundo. Nicholas, a gente precisa conversar sério. Miguel continuava chorando no berço. Beatriz tentava acalmá-lo, mas sem sucesso. Fala, disse Nicholas pegando o filho no colo. O choro diminuiu um pouco, mas não parou. Você não acha estranho ela ter omitido uma informação tão importante? Câncer não é uma gripinha, Nicholas. Mas ela disse que está curada. Disse. Mas como a gente pode ter certeza? Beatriz se aproximou mais dele. E se não for verdade? E se ela mentiu sobre estar curada também? Nicholas olhou para ela, percebendo pela primeira vez como Beatriz ficava nervosa quando falavam sobre Fernanda. Por que você está tão preocupada com isso? Beatriz hesitou. Há 5 meses cuidava de Miguel. Havia 5 meses via Nicholas todos os dias. Chorava com ele quando o bebê não parava de chorar. Consolava ele quando a saudade da esposa apertava. Sem perceber, tinha se apaixonado pelo patrão. Porque eu me importo com vocês dois, disse ela, tentando soar apenas profissional. Cuidar do Miguel é minha responsabilidade, e cuidar de você também, de certa forma. Nicholas a olhou com estranheza. Cuidar de mim? Você passou por tanta coisa. Perdeu a Carla no parto,
Ficou sozinho com um bebê que não parava de chorar. Eu só quero proteger vocês. A voz dela ficou mais suave, quase íntima. Nicholas começou a se sentir desconfortável. Beatriz, eu agradeço sua dedicação, mas... Mas nada, Nicholas. Você precisa de alguém que seja totalmente honesta com você. Alguém em quem possa confiar completamente. Miguel continuava chorando. Beatriz tentou pegá-lo no colo novamente, mas o choro ficou mais alto. Por que ele não para de chorar? Perguntou Nicholas, frustrado. Vai passar. Ele só se acostumou com a presença dela por alguns dias. Crianças são assim. Nesse momento, eles ouviram o som da música vindo do corredor. Fernanda estava cantarolando baixinho enquanto limpava. Imediatamente, o choro de Miguel parou. O bebê virou a cabeça na direção da voz, um sorriso pequeno aparecendo no rostinho. Nicholas e Beatriz ficaram em silêncio, observando a reação da criança. É só coincidência, disse Beatriz rapidamente. Crianças se distraem com qualquer barulho. Mas quando Fernanda parou de cantar, Miguel voltou a chorar. Isso não é coincidência, murmurou Nicholas. Beatriz sentiu o chão fugir dos pés. Estava perdendo Nicholas para uma faxineira, para uma mulher que havia acabado de conhecer. Nicholas, escuta, eu entendo que você ficou impressionado com a reação do Miguel, mas você tem que pensar com a cabeça, não com o coração. Ela se aproximou mais, colocando a mão no braço dele. Uma pessoa que omite uma informação tão importante pode omitir outras coisas. Como você pode confiar nela? Nicholas olhou para o filho, que chorava sempre que Fernanda se afastava. Mas olha a reação dele. Reação não é tudo. Segurança é mais importante. A voz de Beatriz ficou mais firme. E se ela mentiu sobre estar curada? E se ela ainda está doente? Você pode arriscar a saúde do seu filho. Pela primeira vez, desde que Fernanda contara a verdade, Nicholas sentiu uma pontada de medo. E se Beatriz estivesse certa? E se ele estivesse colocando seu filho em risco por causa de um momento emotivo? O que você acha que eu deveria fazer? Beatriz tentou esconder o sorriso de vitória. Acho que você deveria manter distância até ter certeza absoluta de que ela não representa nenhum risco. Miguel chorou mais alto, como se pudesse sentir a conversa que estava selando seu destino. Do corredor, Fernanda ouvia o choro e sentia o coração se partindo. Sabia que estava perdendo a única coisa boa que tinha acontecido na sua vida desde a doença. Na manhã seguinte, Fernanda chegou ao trabalho sentindo uma mistura de esperança e medo. Tinha passado a noite pensando na conversa com Nicholas, esperando que ele entendesse sua situação. Mas assim que entrou na cozinha, percebeu que algo tinha mudado. Os outros funcionários, seu Joaquim, o jardineiro, e Dona Rosa, a cozinheira, pararam de conversar quando a viram. Olharam para ela com uma expressão estranha. Bom dia, pessoal, cumprimentou Fernanda. Bom dia, responderam, mas ninguém olhou nos olhos dela. Fernanda foi buscar os produtos de limpeza quando ouviu Dona Rosa sussurrar. A Beatriz contou que ela escondeu uma doença. Disse que pode ser perigoso para o bebê. Que tipo de doença? Perguntou seu Joaquim. Não sei direito, mas deve ser coisa séria se ela escondeu. Fernanda sentiu o estômago revirar. Beatriz tinha espalhado a história, mas de forma distorcida. Nesse momento, a própria enfermeira apareceu na cozinha. Fernanda, vem aqui, preciso falar com você. As duas saíram para o jardim. Olha, começou Beatriz, fingindo tom maternal. Eu entendo sua situação, mas você tem que entender a minha também. Que situação? Fernanda estava desconfiada. Eu sou responsável pela saúde do Miguel, agora que sei que você omitiu informações médicas importantes. Beatriz, eu tô curada, completamente curada. Não represento risco nenhum. Mas como eu posso ter certeza? Você já mentiu uma vez. Não menti. Omiti
É diferente. Beatriz deu um sorriso falso. Para os outros funcionários não é diferente. Eles estão preocupados. Com razão. Você contou para todo mundo? Eu só disse que você omitiu informações médicas importantes na contratação. O que é verdade? Fernanda percebeu o jogo sujo que Beatriz estava fazendo. Por que está fazendo isso comigo? Fazendo o quê? Protegendo uma criança? Nesse momento, Nicolas apareceu no jardim, vindo em direção a elas. Fernanda sentiu o coração acelerar. Beatriz, o Miguel está chorando de novo. Você pode... Ele parou ao ver as duas mulheres frente a frente. Na verdade, Nicolas, disse Beatriz rapidamente, acho que a gente devia contratar uma nova babá. Alguém mais confiável. Confiável? Nicolás franziu a testa. Alguém que não esconda informações importantes sobre saúde. Alguém que seja totalmente transparente. Fernanda sentiu as pernas bambearem. Beatriz, você está exagerando. Tô sendo cautelosa. É minha obrigação. Nicolas olhou de uma para a outra. Do quarto do bebê, o som do choro de Miguel começou a ecoar pela mansão. Um choro desesperado. Ele está chorando desde que acordou, disse Beatriz. Já liguei para uma nova babá. Ela tem todas as referências em ordem e vai chegar hoje à tarde. Nicolas hesitou, olhando para Fernanda. Talvez seja melhor ter certeza de tudo mesmo. Certeza de quê? Perguntou Fernanda, sentindo as lágrimas chegarem. De que você não oferece nenhum risco para o meu filho. As palavras atingiram Fernanda como um tapa. Depois de tudo que havia passado, depois de ter se aberto, depois da conexão verdadeira que criara com Miguel, estava sendo afastada novamente. O choro do bebê ficou mais alto, mais desesperado. Ele precisa de mim, sussurrou Fernanda. Ele precisa de segurança, rebateu Beatriz. E você não pode garantir isso. Miguel chorou ainda mais forte, como se pudesse sentir que estava perdendo sua única fonte de carinho. Nicolas fechou os olhos, dividido. Fernanda, até eu ter certeza absoluta de que não há nenhum risco, é melhor você não chegar perto do Miguel. Fernanda sentiu seu mundo desabar pela segunda vez na vida. Mas agora, não era seu corpo que atraía, era a desconfiança de alguém que ela tinha começado a respeitar. Por favor, senhor Nicolas, é minha decisão final. Beatriz mal conseguiu esconder o sorriso de satisfação. Do alto, o choro de Miguel ecoava pela mansão como um grito de socorro que ninguém parecia disposto a ouvir. Fernanda olhou uma última vez para a janela do quarto da criança e soube que a guerra estava apenas começando. Fernanda passou a tarde limpando a casa com o coração partido. Cada vez que passava perto do quarto de Miguel, ouvia seu choro desesperado. Beatriz estava lá dentro, tentando acalmá-lo sem sucesso. Vem, Miguel, para de chorar. A titia está aqui, dizia Beatriz. Mas o bebê só chorava mais alto. Os outros funcionários evitavam Fernanda. Dona Rosa nem cumprimentou quando ela passou pela cozinha. Seu Joaquim desviou o olhar quando cruzaram no corredor. Pessoal, por favor, tentou Fernanda quando estava na área de serviço. Posso explicar? Não precisa explicar nada pra gente, disse Dona Rosa seca. Só não quero pegar nada, entende? Mas eu tô curada. Faz 6 meses que... Curada ou não, você mentiu. Como a gente vai confiar? Fernanda sentiu as lágrimas chegarem. Era como se estivesse vivendo o preconceito que sempre teve medo de enfrentar. Às 3 da tarde, uma mulher elegante chegou à mansão. Cabelos presos num coque perfeito, roupa impecável, pasta na mão. Boa tarde, sou Cláudia Montenegro, a nova babá. Beatriz a recebeu com um sorriso largo. Que bom que chegou! Vem, vou te apresentar ao Miguel. Fernanda observou de longe, enquanto Beatriz mostrava a casa para a nova funcionária. Tem experiência com bebês de 3 meses? Perguntou Beatriz. 15 anos cuidando de crianças pequenas. Tenho todas as certificações.
Perfeito. O bebê é um pouco chorão, mas tenho certeza que você vai dar conta. Quando entraram no quarto de Miguel, o choro parou por alguns segundos. Fernanda sentiu uma pontada de esperança. Talvez Miguel aceitasse a nova babá, mas bastaram 5 minutos para o choro recomeçar ainda mais alto. Ele tá com fome? Perguntou Cláudia. Acabou de mamar. Deve ser cólica. O choro continuou. Fernanda, que estava limpando o corredor, teve que se controlar para não entrar no quarto. Posso tentar? Ofereceu-se Cláudia. Claro, fique à vontade. Fernanda ouviu a nova babá tentando de tudo. Cantou, balançou, fez carinho. Nada funcionava. Quando Nicolas chegou do trabalho 2 horas depois, Miguel continuava chorando. Como foi hoje? Perguntou ele para Beatriz. A Cláudia é muito profissional. Só vai levar um tempo para o Miguel se acostumar. Nicolas entrou no quarto e encontrou a nova babá visivelmente cansada. Desculpa, Sr. Ferraz. Nunca vi um bebê tão difícil. Já tentei tudo o que sei. Nicolas pegou o filho no colo. O choro diminuiu um pouco, mas não parou completamente. Do corredor, Fernanda observava a cena. Seu coração se partia vendo Miguel tão angustiado. Vai passar, disse Beatriz, mas sua voz soava menos confiante. É só questão de tempo. Nesse momento, Fernanda começou a cantarolar baixinho no corredor, a mesma música que sempre cantava para Miguel. Imediatamente, o choro parou. Miguel virou a cabecinha na direção da voz, um sorriso pequeno aparecendo no rostinho. Nicolas, Beatriz e Cláudia ficaram em silêncio absoluto. Isso é... começou Cláudia. Coincidência, completou Beatriz rapidamente. Só coincidência. Mas quando Fernanda parou de cantar, Miguel voltou a chorar desesperadamente. Nicolas olhou para Beatriz com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Talvez a gente devesse repensar isso. Não! A resposta de Beatriz saiu mais alta que ela pretendia. Quero dizer, não podemos tomar decisões baseadas em emoção. A segurança do Miguel vem primeiro. Mas pela primeira vez, Nicolas começou a questionar se estava tomando a decisão certa. Nos dias seguintes, a situação só piorou. Miguel chorava quase o tempo todo. Cláudia estava desesperada e começou a questionar sua própria capacidade. Senhor Ferraz, em 15 anos cuidando de criança, nunca passei por uma situação assim, confessou ela na quinta-feira de manhã. Nicolas estava com olheiras profundas. As noites sem dormir estavam cobrando seu preço. Você acha que tem algo errado com ele? Alguma doença? Não sei. Talvez devêssemos procurar um pediatra. Fernanda, que limpava o andar de baixo, ouvia tudo e se sentia inútil. Sabia que podia ajudar, mas estava proibida de se aproximar. Durante a limpeza, ela flagrou uma conversa entre Beatriz e Cláudia no corredor. Olha, vou ser sincera, dizia Cláudia. Esse bebê não é normal. Nunca vi uma criança tão difícil. Ele passou por um trauma, explicou Beatriz. Perdeu a mãe no parto. É complicado. Mesmo assim, parece que ele está rejeitando todo mundo, como se tivesse se apegado a alguém específico. Beatriz ficou tensa. O que você quer dizer? Não sei direito. Mas quando aquela moça cantou ontem, ele parou de chorar na hora. Talvez ela tenha jeito com criança. Esqueça isso, disse Beatriz, seca. Ela não pode chegar perto do Miguel. É perigoso. Perigoso como? Ela tem problemas de saúde. Pode ser ruim para o bebê. Cláudia franziu a testa. Que tipo de problema? Prefiro não entrar em detalhes. Só confia em mim. Fernanda se afastou antes de ser vista, mas já tinha ouvido o suficiente. Beatriz estava espalhando mentiras sobre ela. Mais tarde, quando estava limpando a sala, Nicolas apareceu com Miguel no colo. O bebê chorava baixinho, um choro cansado e triste. Fernanda,
disse Nicholas hesitante. Ela parou de limpar imediatamente. Sim, Sr. Nicholas. Eu... Posso fazer uma pergunta? Claro. Você tem certeza absoluta de que não oferece nenhum risco para o Miguel? Fernanda sentiu uma pontada de esperança. Tenho todos os exames que comprovam que estou curada. Posso mostrar para o senhor. Miguel, que estava chorando baixinho, parou completamente quando ouviu a voz de Fernanda. Virou a cabeça na direção dela e esticou os bracinhos. Nicholas observou a reação do filho com atenção. Ele lembra de você. Acho que sim. A gente criou um carinho nessas 2 semanas. Você pode cantar alguma coisa? Só para ver a reação dele, Fernanda olhou ao redor, com medo de Beatriz aparecer. Eu não devia... Por favor, só uma música. Fernanda começou a cantarolar baixinho a canção que sempre acalmava Miguel. Era uma música simples que sua mãe costumava cantar para ela. Dorme, anjinho, dorme em paz. Mamãe tá aqui e não vai mais. O sono vem te abraçar e os sonhos vão te embalar. Miguel não só parou de chorar, como começou a sorrir. Esticou ainda mais os bracinhos na direção de Fernanda, fazendo ruídos de contentamento. Nicholas ficou emocionado vendo a transformação do filho. Como isso é possível? Acho que ele sente que eu entendo a tristeza dele, que eu sei o que é passar por momentos difíceis. Nesse momento, passos apressados ecoaram pelo corredor. Beatriz apareceu na sala e viu a cena. O que está acontecendo aqui? Sua voz estava carregada de raiva mal disfarçada. Eu só pedi para ela cantar, explicou Nicholas. Olha a reação dele. Nicholas, a gente já conversou sobre isso. Você não pode arriscar a saúde do seu filho por causa de um momento bonito. Mas olha como ele está calmo. E se ela mentiu sobre estar curada? E se ainda está doente? Beatriz se aproximou de Nicholas. Você pode arriscar a vida do seu filho? Miguel, sentindo a tensão no ar, começou a chorar novamente. Viu? Disse Beatriz. Ele sente quando tem algo errado no ambiente. Fernanda se afastou, sentindo-se derrotada mais uma vez. Desculpa ter incomodado, murmurou ela. Fernanda, espera, começou Nicholas, mas Beatriz o interrompeu. A Cláudia está esperando o Miguel no quarto. Ele precisa manter a rotina. Nicholas hesitou, mas acabou subindo com o bebê. Miguel chorou durante todo o caminho, olhando por cima do ombro do pai na direção de Fernanda. Sozinha na sala, Fernanda sentiu que estava perdendo uma batalha que nem sabia que estava lutando. Uma semana depois, a situação estava crítica. Miguel mal dormia, comia pouco e chorava quase sem parar. Nicholas estava desesperado. Doutor, ele perdeu peso, disse Nicholas para o pediatra durante a consulta. Estou muito preocupado. O médico examinou Miguel cuidadosamente. Fisicamente ele está bem, mas percebo sinais de muito estresse. Estresse? Num bebê de 3 meses? Bebês são mais sensíveis do que a gente imagina. Mudou alguma coisa na rotina dele recentemente? Nicholas pensou. A única mudança significativa tinha sido afastar Fernanda. Trocamos de babá há 1 semana. Isso pode explicar tudo. Se ele criou um vínculo forte com a pessoa anterior, a separação pode estar causando esse comportamento. Mas a pessoa, ela omitiu informações importantes sobre saúde. Que tipo de informação? Ela teve câncer de mama. Está curada há 6 meses, mas não contou quando foi contratada. O médico franziu a testa. Se ela está realmente curada, não oferece nenhum risco para o bebê. Câncer não pega. Nicholas sentiu o chão sumir dos pés. Tem certeza? Total. Na verdade, pessoas que passaram por doenças graves geralmente cuidam melhor dos outros. Pode ser por isso que seu filho se apegou tanto a ela. Quando voltaram para casa, Nicholas estava profundamente perturbado. Encontrou Beatriz tentando dar mamadeira para Miguel, que rejeitava completamente. Como ele está?
perguntou Nicolas. Não quer comer quase nada. A Cláudia disse que ele só tomou um pouquinho da mamadeira da manhã. Miguel estava visivelmente mais magro. Seus olhinhos estavam sem brilho, como se tivesse perdido a vontade de viver. Beatriz, preciso te contar o que o médico disse. Ela ficou tensa. O quê? Ele disse que câncer não pega, que se a Fernanda está curada, ela não oferece nenhum risco. Beatriz engoliu seco. Mas ela mentiu, Nicolas. Como podemos confiar? Ela não mentiu sobre estar curada. O médico confirmou. Miguel começou a chorar novamente. Um choro fraco, cansado. Ele está definhando, Beatriz. Está perdendo peso, não come direito, não dorme. Vai passar. É só questão de tempo. Mas Nicolas já não estava tão certo. Olhou pela janela e viu Fernanda no jardim, limpando a área externa. Mesmo de longe, podia ver a tristeza nos movimentos dela. E se a gente cometeu um erro? Que tipo de erro? E se a gente separou o Miguel de quem ele considera, de quem ele vê como mãe? Beatriz sentiu o pânico subir. Nicolas, você está sendo emotivo. Não pode tomar decisões baseadas em sentimento. E você? Suas decisões são baseadas no quê? A pergunta pegou Beatriz de surpresa. Ela hesitou tempo demais antes de responder. Na segurança do Miguel. Mas pela primeira vez, Nicolas percebeu algo estranho no tom dela. Algo que não conseguia identificar, mas que o fez questionar se Beatriz estava sendo totalmente honesta com ele. Miguel continuou chorando, e Nicolas teve a sensação de que estava falhando como pai ao não ouvir o que seu filho estava tentando dizer. Na segunda-feira de manhã, Nicolas acordou com um silêncio estranho. Há semanas se acostumara com o choro constante de Miguel, então a quietude o alarmou. Correu para o quarto do filho e encontrou uma cena apavorante. Miguel estava no berço, pálido e respirando devagar. Parecia não ter forças nem para chorar. Beatriz! Cláudia! Gritou ele. As duas apareceram correndo. Meu Deus! Sussurrou Cláudia. Ele está muito mole. Beatriz pegou Miguel no colo. O bebê estava quente e claramente desidratado. A gente precisa levar ele para o hospital agora, disse Nicolas pegando as chaves do carro. O caminho para o hospital foi desesperador. Miguel estava quase inconsciente no colo de Beatriz, que tentava mantê-lo acordado. Vamos, Miguel, fica acordado, meu bem, murmurava ela. Nicolas dirigia em alta velocidade, o coração disparado. No hospital, os médicos levaram Miguel imediatamente para a emergência. O que aconteceu? Perguntou o médico que os atendeu. Ele não come direito há uma semana, chora o tempo todo e hoje acordou assim, explicou Nicolas. Vamos fazer alguns exames. Podem esperar ali fora. Nicolas andava de um lado para o outro na sala de espera. Beatriz estava sentada, visivelmente nervosa. Vai ficar tudo bem, ela tentou consolá-lo. Como você pode ter certeza? Porque ele é forte. Vai superar isso. Depois de uma hora que pareceu eterna, o médico voltou. O bebê está com desidratação e sinais de muito estresse emocional. Estresse emocional? Num bebê? Perguntou Nicolas assustado. É mais comum do que a gente pensa. Geralmente acontece quando eles são separados de alguém importante para eles. Nicolas sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O que isso significa? Significa que ele provavelmente criou um vínculo muito forte com alguém e está sofrendo com a separação. Beatriz ficou pálida. Mas isso vai passar, né? Pode passar se a pessoa voltar ao convívio dele. Se não... O médico hesitou. Em bebês tão pequenos, esse tipo de estresse pode ser perigoso. Nesse momento, Nicolas soube exatamente o que precisava fazer. Preciso fazer uma ligação. Saiu da sala de espera e ligou para casa. Fernanda,
É o Nicolas. Preciso que você venha para o Hospital São Lucas agora. O Miguel está internado. Do outro lado da linha, Fernanda sentiu o mundo parar. O que aconteceu com ele? Te explico quando você chegar. Por favor, vem logo. Já tô saindo. Quando Nicolas voltou para a sala de espera, encontrou Beatriz visivelmente agitada. O que você fez? Chamei a Fernanda. Nicolas, você não pode. E se nada, Beatriz? Meu filho está sofrendo sem a pessoa que ele considera importante. Não vou deixar ele sofrer mais. Mas a maior insegurança para ele agora é ficar longe de quem ele ama. 20 minutos depois, Fernanda chegou correndo pelo corredor do hospital. Estava ofegante, com os olhos vermelhos. Como ele está? Desidratado e com estresse emocional, por causa da separação. Fernanda sentiu as lágrimas brotarem. Posso ver ele? É o que mais quero no mundo. Beatriz tentou uma última cartada. Nicolas, pensa bem no que você está fazendo. Mas ele já estava caminhando em direção ao quarto de Miguel, com Fernanda ao seu lado. Quando entraram no quarto, viram Miguel conectado a soros, pálido e frágil, no berçário hospitalar. Fernanda se aproximou devagar e começou a cantarolar baixinho a música que sempre o acalmava. Dorme, anjinho, dorme em paz. Mesmo sedado e fraco, Miguel abriu os olhinhos. Quando viu Fernanda, um sorriso pequeno e frágil apareceu em seu rostinho. A mamãe chegou, sussurrou ela, passando a mão delicadamente na testa dele. Nicolas observava a cena com os olhos marejados. Pela primeira vez em semanas, seu filho parecia em paz. Do corredor, Beatriz assistia através do vidro, sabendo que estava perdendo a guerra que ela mesma tinha começado. Com Fernanda no quarto, Miguel começou a se recuperar rapidamente. Em poucas horas, conseguiu tomar uma mamadeira completa e dormiu pela primeira vez em dias. É impressionante, disse o médico para Nicolas. A melhora foi imediata depois que ela chegou. Isso significa que ela é claramente muito importante para ele. É como se fosse a figura materna. Nicolas olhou através do vidro do quarto e viu Fernanda cantando baixinho para Miguel, que dormia tranquilamente em seus braços. Doutor, ela teve câncer de mama há 1 ano. Tá curada há 6 meses. Isso é perigoso para o meu filho? Nem um pouco. Pessoas curadas de câncer não oferecem risco algum. Quando Nicolas voltou para o quarto, encontrou Beatriz confrontando Fernanda. Você tá feliz agora? Conseguiu manipular tudo para voltar. Manipular? Fernanda se levantou, ainda segurando Miguel. Eu não manipulei nada. Só vim porque me chamaram. Você fez esse bebê ficar dependente de você de propósito. Que dependência! Eu só cuidei dele com carinho. Nicolas entrou no quarto. Beatriz, chega! O médico confirmou que ela não oferece nenhum risco. E você vai acreditar só porque um médico disse? Médicos se enganam. E você é médica para questionar? Pela primeira vez, Fernanda decidiu revidar. Sabe de uma coisa, Beatriz? Desde o primeiro dia você tentou me afastar do Miguel. E agora sei por quê. Por quê? Desafiou Beatriz. Porque você está apaixonada pelo Nicolas. O silêncio no quarto foi total. Nicolas olhou de uma mulher para outra, finalmente entendendo tudo. É verdade? Perguntou ele para Beatriz. Eu me importo com vocês dois. Não é isso que eu perguntei. Você está apaixonada por mim? Beatriz hesitou, mas a pressão era grande demais. E se eu tiver? É crime se importar com alguém? Ser dedicada? Ser dedicada, não. Mentir e manipular para afastar quem meu filho precisa, isso sim é problema. Eu não menti. Você espalhou pela casa que eu tinha uma doença contagiosa, disse Fernanda, a voz firme. Disse para os funcionários que eu era perigosa. Isso não é mentira. Eu só disse que você omitiu informações médicas. Você insinuou que eu podia passar doença para o Miguel, que eu não estava realmente curada. Isso é mentira, sim.
Nicolas balançou a cabeça, finalmente vendo tudo com clareza. Beatriz, você manipulou tudo por ciúme. Por ciúme não, por amor. Eu te amo, Nicolas. Cuido de você e do Miguel há meses. Mereço uma chance. Uma chance baseada em mentiras? Colocando meu filho em risco? Miguel, que tinha acordado com as vozes alteradas, começou a chorar. Fernanda imediatamente o acalmou. Chiu, meu amor, tá tudo bem. A mamãe tá aqui. A palavra mamãe atingiu Beatriz como uma bofetada. Ela não é mãe de ninguém, é só uma faxineira. E você, disse Nicolas a voz fria, é só uma funcionária que abusou da minha confiança. Fernanda olhou para Beatriz com uma mistura de pena e determinação. Beatriz, eu entendo que você se apaixonou. Acontece, mas tentar destruir minha vida por causa disso foi longe demais. Sua vida? E a minha? Você chegou aqui e destruiu tudo. Eu não destruí nada. Só cuidei do Miguel com amor. Se isso te incomoda, o problema não é meu. Nicolas se aproximou de Beatriz. Quero que você pegue suas coisas e saia da minha casa hoje mesmo. Nicolas, você não pode. Posso e vou. Não quero você perto do meu filho nunca mais. Beatriz olhou para Miguel nos braços de Fernanda, depois para Nicolas, e percebeu que tinha perdido tudo. Vocês vão se arrepender, disse ela, saindo do quarto. Sozinhos, Nicolas olhou para Fernanda. Me desculpa, por tudo. Não precisa se desculpar, você estava protegendo seu filho. Mas eu devia ter percebido o jogo dela antes. Miguel balbuciou alguma coisa e sorriu para os dois. Acho, disse Fernanda, que o importante é que agora somos uma família de verdade. Nicolas sentiu o coração acelerar com a palavra família, mas dessa vez por todos os motivos certos. 2 dias depois, quando Miguel já tinha alta médica, Nicolas chegou em casa e encontrou uma viatura na porta. Senhor Ferraz, recebemos uma denúncia sobre maus tratos contra menor. Como assim? Um dos policiais mostrou um papel. A senhora Beatriz Abreu fez uma denúncia dizendo que o senhor permite que uma pessoa com histórico médico duvidoso cuide da criança. Nicolas sentiu o sangue ferver. Isso é vingança. Eu demiti ela há 2 dias. Mesmo assim, precisamos dar uma olhada. Podemos entrar? Não havia escolha. Nicolas deixou os policiais entrarem. Fernanda estava na sala brincando com Miguel, que sorria e balbuciava alegremente. A senhora é a Fernanda Silva? Perguntou um dos policiais. Sou. Pode nos mostrar seus exames médicos? Temos informação de que a senhora omitiu problemas de saúde graves. Fernanda ficou pálida, mas se manteve firme. Posso sim. Tenho todos os laudos que comprovam que estou curada. Ela foi buscar a pasta com seus documentos médicos. Os policiais examinaram tudo com cuidado. Segundo estes exames, a senhora está curada há 6 meses. Exatamente. E por que não informou isso quando foi contratada? Fernanda respirou fundo. Por medo de preconceito. Muita gente não contrata ex-paciente de câncer, mesmo curado. O policial olhou para Miguel, que estava sorrindo no colo dela. A criança parece bem cuidada e feliz. Porque ela cuida muito bem dele, disse Nicolas. Miguel estava definhando quando foi afastado dela. Teve que ser internado. Os policiais conversaram entre si e depois se dirigiram a Nicolas. Não vemos evidência de maus tratos. A criança está visivelmente bem cuidada. A denúncia parece ser sem fundamento. Era o que eu imaginava. Depois que os policiais saíram, Nicolas se virou para Fernanda. Ela não vai desistir fácil. Eu sei, mas não vou deixar ela me intimidar. Naquela tarde, enquanto Fernanda dava banho em Miguel, o telefone tocou. Alô? Fernanda? Aqui é a Marisa, do hospital onde você fez tratamento. Oi, Marisa. Tudo bem? Olha, uma mulher ligou aqui pedindo informações sobre você.
Disse que trabalhava com você e precisava saber detalhes do seu tratamento. Fernanda sentiu o estômago revirar. E o que você disse? Nada, claro. Informação médica é confidencial. Mas achei estranho e resolvi te avisar. Obrigada por me contar. Quando desligou, Fernanda percebeu que Beatriz estava investigando seu passado médico, provavelmente procurando algo para usar contra ela. Naquela noite, Nicolas encontrou Fernanda na cozinha, preparando a mamadeira de Miguel. Você está preocupada. Sua ex-funcionária ligou para o hospital onde eu me tratei. Está tentando conseguir informações sobre mim. Que tipo de informação? Não sei. Mas mulher despeitada pode ser muito perigosa. Como se fosse uma premonição, o telefone tocou. Nicolas atendeu. Alô? Nicolas, aqui é a Beatriz. Fernanda conseguiu ouvir a voz dela pelo telefone. O que você quer? Te dar uma informação importante sobre sua faxineirinha querida. Não me interessa. Vai interessar quando você souber que ela mentiu de novo. Nicolas olhou para Fernanda, que ficou tensa. Do que você está falando? Ela não contou a verdade completa sobre o câncer dela, Nicolas. Não contou que pode ter sequelas, que talvez não consiga ter filhos no futuro. Nicolas desligou o telefone na cara dela. É verdade? Perguntou ele para Fernanda. Fernanda abaixou os olhos. Pode ser. Os médicos disseram que existe essa possibilidade. Por que não contou? Por quê? Porque não queria que você me visse como alguém quebrada, defeituosa. Nicolas se aproximou dela. Fernanda, olha para mim. Ela levantou os olhos, esperando ver decepção, mas encontrou apenas compreensão. Não me importa se você pode ou não ter outros filhos. Você salvou o Miguel. É isso que importa. Fernanda sentiu as lágrimas brotarem. Obrigada por entender. Mas não pode mais haver segredos entre a gente. Se vamos cuidar do Miguel juntos, tem que haver confiança total. Juntos? Perguntou Fernanda, o coração disparando. Nicolas a puxou para perto. Fernanda, você quer fazer parte oficial dessa família? Antes que ela pudesse responder, o som de vidro quebrando ecoou pela casa. Correram para a sala e viram uma pedra no meio do tapete com um papel amarrado. Nicolas abriu o bilhete e leu em voz baixa. Se não podem me ter, não vão ter sossego. Fernanda segurou Miguel mais forte, percebendo que Beatriz estava longe de desistir. Na manhã seguinte ao episódio da pedra, Fernanda voltou para a casa da mãe destroçada. Antônia Silva a recebeu de braços abertos, vendo a filha chorando como não chorava desde os tempos da doença. O que aconteceu, minha filha? Mãe, perdi tudo, de novo. Fernanda contou tudo para a mãe. O trabalho na mansão, a conexão com Miguel, o carinho que estava nascendo por Nicolas e agora as ameaças de Beatriz. Aquela mulher não vai parar até me destruir. E você vai deixar. O que eu posso fazer? Ela tem mais poder, mais influência. Mas você tem algo que ela nunca vai ter, filha. O quê? A verdade e o amor daquele bebê. Enquanto isso, na mansão Ferraz, Nicolas caminhava pela sala com Miguel no colo. O bebê chorava sem parar, desde que Fernanda saíra na noite anterior. Ele não para de chorar, murmurou Nicolas para si mesmo. Cláudia, que tinha ficado para ajudar, estava claramente cansada. Senhor Nicolas, tentei de tudo. Ele não quer a mamadeira, não quer dormir. Eu sei o que ele quer, disse Nicolas olhando pela janela. Ele quer a Fernanda. Mas depois do que aconteceu ontem, o que aconteceu ontem só me mostrou o quanto Beatriz é perigosa e o quanto Fernanda é importante para ele. Miguel chorou mais alto, como se estivesse concordando com o pai. Senhor Nicolas, disse Cláudia, hesitante, posso dar uma opinião? Claro. Em 15 anos cuidando de crianças, nunca vi um vínculo tão forte. É como se ela fosse, como se fosse a mãe dele de verdade.
Nicolas fechou os olhos. Sabia que Cláudia estava certa. Você acha que estou sendo irresponsável deixando ela cuidar dele? Pelo contrário, acho que seria irresponsável não deixar. Naquela tarde, Nicolas tomou uma decisão. Pegou o telefone e ligou para um detetive particular que conhecia. Roberto, aqui é o Nicolas Ferraz. Preciso de uma investigação. Claro, Nicolas. O que precisa? Uma funcionária que demiti, Beatriz Abreu. Só quero saber se ela já trabalhou em outras casas e como foi. Motivo específico. Ela está ameaçando minha família. Preciso saber com que tipo de pessoa estou lidando. Entendi. Vou ver o que consigo descobrir essa semana. Enquanto isso, Fernanda estava sentada no pequeno quintal da casa da mãe, olhando para o celular. Queria ligar para saber como Miguel estava, mas não tinha coragem. Liga para ele, disse Antônia se sentando ao lado da filha. Não posso, mãe. Depois do que aconteceu... O que aconteceu foi que uma mulher invejosa tentou destruir sua felicidade. Isso não é motivo para você desistir. E se ela tiver razão? E se eu for um problema para o Miguel? Filha, você lutou contra o câncer e venceu. Acha mesmo que não consegue lutar contra uma enfermeira maluca? Fernanda sorriu pela primeira vez em dias. Você tem razão, mãe. Sempre tenho. Agora vai lutar pelo que é seu. Naquela noite, Fernanda tomou coragem e ligou para Nicolas. Alô, Nicolas, é a Fernanda. Fernanda, como você tá? Preocupada. Como tá o Miguel? Chorando desde que você saiu. Não quer comer direito, não dorme. Fernanda sentiu o coração apertar. Posso pelo menos cantar para ele pelo telefone? Claro, ele tá aqui do meu lado. Nicolas colocou o telefone perto do ouvido de Miguel. Fernanda começou a cantarolar a música que sempre o acalmava. Do outro lado da linha, o choro do bebê parou imediatamente. Funcionou, disse Nicolas emocionado. Ele parou de chorar. Nicolas, preciso te contar uma coisa. O quê? Tô com medo da Beatriz, mas não vou deixar ela me intimidar. Vou lutar pelo Miguel e por você também. Nicolas sentiu o coração acelerar. Fernanda, deixa eu terminar. Sei que ainda temos muito para resolver, mas quero que você saiba que me apaixonei por vocês dois. E não vou desistir fácil. Então volta para casa, nossa casa. Uma semana depois, Roberto ligou para Nicolas com informações preocupantes. Nicolas, consegui algumas informações sobre a Beatriz. Conta para mim. Ela já trabalhou em 3 casas nos últimos 4 anos. Em todas foi demitida por problemas com os patrões. Nicolas franziu a testa. Que tipo de problemas? Na primeira casa, foi acusada de criar ciúmes entre o casal. Na segunda, tentou seduzir o patrão viúvo e foi flagrada sabotando os encontros dele com uma namorada. E na terceira? Na terceira foi pior. A esposa do patrão começou a passar mal constantemente. Só melhorou depois que demitiram a Beatriz. Nicolas sentiu um frio na barriga. Você acha que ela... Não posso provar nada, mas o padrão é preocupante. Ela sempre escolhe famílias com filhos pequenos e usa as crianças para se aproximar dos pais. Meu Deus! Nicolas, tem mais uma coisa. Conversei com o porteiro do prédio onde ela mora. Ele disse que ela sai de casa todo dia no mesmo horário e fica horas parada na rua da sua casa. Ela tá me seguindo? Parece que sim. E tem fotos suas e da Fernanda coladas na geladeira dela. Nicolas desligou o telefone perturbado. Olhou para Miguel, que dormia tranquilamente após uma ligação noturna de Fernanda. Ela é mais perigosa do que eu imaginava, meu filho. Naquela tarde, Nicolas foi até a casa de Fernanda. Precisava contar tudo e trazê-la de volta. Quando Fernanda ouviu as descobertas sobre Beatriz, ficou assustada. Ela tá me seguindo? Roberto acha que sim, e tem fotos nossas na casa dela. Nicolas, tô com medo. Por isso quero que você volte para casa. Lá posso te proteger melhor. E se ela fizer algo contra o Miguel para me atingir? Por isso mesmo,
Longe de nós, você fica mais vulnerável. E ele precisa de você. Antônia, que escutava da cozinha, apareceu na sala. Filha, vai com ele. Aqui você está sozinha. Lá pelo menos tem segurança. Mãe, e você? Vou ficar na casa da sua tia uns dias, até essa história se resolver. Nicolas segurou a mão de Fernanda. Volta para casa comigo, por favor. Tá bom. Mas se ela aparecer, a gente enfrenta juntos. Fernanda voltou para a mansão na tarde de sexta-feira. Miguel estava no berçário quando ela chegou, e assim que ouviu sua voz, começou a balbuciar alegremente. Oi, meu príncipe, a mamãe voltou. Nicolas observava da porta do quarto, sorrindo ao ver os dois juntos novamente. Ele dormiu melhor essa semana por causa das suas ligações. E eu dormi melhor sabendo que ele estava bem. Eles desceram para a sala e Nicolas serviu café para ela. Fernanda, quero conversar sobre uma coisa. O quê? Sobre nós, o que está rolando entre a gente. Fernanda ficou nervosa. Nicolas, deixa eu falar primeiro. Sei que tudo isso começou por causa do Miguel. Mas agora é mais que isso. Para mim também. Então, quando tudo isso passar, quando a Beatriz não for mais uma ameaça, você topa a gente tentar construir algo juntos? Uma família de verdade? Miguel, como se entendesse a conversa, sorriu e esticou os bracinhos para os dois. Acho que ele já decidiu por nós, riu Fernanda. E você, o que decide? Decido que também quero tentar. Nicolas se aproximou dela no sofá. Posso te dar um beijo? Fernanda assentiu e eles se beijaram pela primeira vez. Um beijo doce, cheio de promessas. Miguel bateu palminhas como se estivesse aprovando. Foi quando o interfone tocou, quebrando o momento mágico. Alô? Senhor Nicolas, tem uma mulher aqui embaixo. Diz que é a Beatriz e que quer conversar. Nicolas e Fernanda se entreolharam. Fala para ela que não quero conversa. Ela disse que se o senhor não descer, vai fazer algo que o senhor vai se arrepender. Não vou descer. 5 minutos depois, o interfone tocou novamente. Senhor Nicolas, ela foi embora, mas deixou uns papéis aqui embaixo. Que papéis? Não sei. Tá num envelope com seu nome. Nicolas desceu até a portaria e pegou o envelope. Dentro tinha fotos de Fernanda entrando e saindo de casa, da casa da mãe dela, e até do hospital onde fez tratamento. Tinha também uma carta. Nicolas, você acha que conhece essa mulher? Sabe todos os segredos dela? Amanhã às 15 horas, no café da esquina da sua rua. Venha sozinho se quiser saber a verdade completa sobre sua faxineirinha. Quando voltou para casa, mostrou tudo para Fernanda. Ela tá me stalkeando há semanas, disse Fernanda olhando as fotos, e quer me encontrar amanhã. Você não vai. Vou sim. Preciso acabar com isso de uma vez. E se for perigoso? Vai ser num local público, e vou avisar o Roberto para ficar de olho. Fernanda segurou Miguel mais forte. Só quero que tudo isso acabe logo. Vai acabar, prometo. No sábado, às 15, Nicolas chegou ao café da esquina. Beatriz já estava lá, sentada numa mesa do fundo, com uma pasta na mão. Que bom que veio, disse ela quando o viu. O que você quer, Beatriz? Quero te mostrar quem é realmente a sua faxineirinha querida. Nicolas se sentou relutante. Fala logo. Beatriz abriu a pasta e mostrou várias fotografias. Reconhece isso? Era uma foto de Fernanda numa festa, aparentemente de alguns anos atrás. E daí? Ela numa festa. Olha a data. 6 meses atrás. Nicolas olhou e viu que a foto era recente. O que tem isso? Ela te disse que terminou o tratamento há 6 meses e que ficou fraca, sem poder trabalhar, né? Disse. Então explica como ela estava numa festa de aniversário dançando e bebendo quando deveria estar se recuperando. Nicolas ficou confuso. Pode ter sido depois que ela melhorou. Nicolas,
Ela mentiu sobre o tempo de recuperação. Mentiu sobre ter ficado debilitada. E tem mais. Beatriz mostrou outras fotos. Isso aqui é ela saindo de um motel 3 meses atrás, com um homem casado. Nicholas sentiu o estômago revirar. Como você conseguiu essas fotos? Não importa. Importa que sua santa faxineirinha não é tão santa assim. Isso não prova nada. Ela é solteira. Pode sair com quem quiser. Mesmo sabendo que o cara é casado, mesmo destruindo uma família... Nicholas olhou as fotos sem saber o que pensar. Por que está me mostrando isso? Porque você merece saber com quem está se envolvendo. E porque aquele bebê merece uma figura materna decente. E você acha que é você? Sei que sou. Cuidei de vocês 2 por meses, com dedicação, com amor verdadeiro. Nicholas balançou a cabeça. Beatriz, isso não justifica tudo que você fez. Tudo que eu fiz foi por amor. Já ela só está interessada no seu dinheiro. Você não conhece ela. Conheço melhor que você. Quer apostar? Beatriz pegou o celular e mostrou uma gravação de áudio. Escuta isso. Era uma conversa entre Fernanda e alguém, aparentemente ao telefone. Ele tem muito dinheiro, mãe. Se der certo, nossa vida vai mudar completamente. Só preciso conquistar a confiança dele com o bebê. Se ele se apaixonar por mim, nunca mais vamos passar necessidade. Nicholas ficou pálido ouvindo. Isso não pode ser verdade. É a voz dela, Nicholas. Gravei na semana passada quando ela estava no jardim falando no telefone. Nicholas se levantou da mesa, abalado. Preciso ir. Pensa bem no que vai fazer. Você merece alguém que te ame de verdade, não pelo seu dinheiro. Nicholas saiu do café sem saber mais em que acreditar. Quando Nicholas chegou em casa, encontrou Fernanda brincando com Miguel na sala. Eles estavam rindo e a cena era tão natural, tão cheia de amor, que por um momento ele esqueceu da conversa com Beatriz. Como foi? Perguntou Fernanda. Complicado. Nicholas se sentou pesadamente no sofá. Ela mostrou umas fotos suas. Ah, que fotos? De você numa festa há 6 meses e saindo de um motel. Fernanda ficou vermelha. Nicholas, posso explicar? E tem mais. Uma gravação sua falando sobre meu dinheiro. O silêncio se instalou na sala. Miguel, sentindo a tensão, começou a chorar baixinho. Nicholas, deixa eu explicar tudo. Então explica. Fernanda respirou fundo. A festa foi real. Foi o aniversário da minha prima, 2 meses depois que terminei o tratamento. Eu estava me sentindo viva pela primeira vez em meses e quis comemorar. E o motel? Foi com um cara que conheci num aplicativo. Sim, ele era casado, mas eu não sabia. Descobri depois e terminei tudo na mesma hora. Nicholas a observava, tentando decidir se acreditava. E a gravação sobre meu dinheiro? Que gravação? Nunca falei nada sobre seu dinheiro com minha mãe. Beatriz gravou você no telefone. Fernanda franziu a testa. Nicholas, pode ter sido uma conversa sobre outro assunto que ela editou, ou pode ser mentira completa. A voz era muito parecida com a sua. Parecida não é igual, e você mesmo disse que ela é obsessiva. Miguel chorou mais alto. Fernanda o pegou no colo. Nicholas, olha para mim. Ele levantou os olhos. Se eu tivesse interesse no seu dinheiro, você acha que eu teria recusado todas as vezes que você tentou me dar presentes? Acha que eu teria voltado para a casa da minha mãe quando você me demitiu? Nicholas pensou. Realmente, Fernanda sempre recusara qualquer ajuda financeira. E mais importante, continuou ela, você acha que eu conseguiria fingir o amor que sinto por esse bebê por meses? Miguel tinha parado de chorar e olhava para Nicholas como se estivesse pedindo para ele acreditar em Fernanda. Eu não sei mais em que acreditar. Então acredita no que você vê, no que você sente. Nicholas olhou para os dois, para Fernanda segurando Miguel com tanto carinho, para o bebê
que só sorria quando ela estava perto. Você jura que nunca teve interesse no meu dinheiro? Juro por tudo que é mais sagrado. Juro pela vida do Miguel. E sobre a gravação. Nicholas, eu trabalho como faxineira há anos. Ganho minha vida honestamente. Se quisesse um homem rico, você acha que eu ia procurar numa casa onde eu sou funcionária? Fazia sentido. Nicholas começou a se sentir idiota por ter duvidado. Me perdoa. A Beatriz conseguiu plantar dúvidas na minha cabeça. Exatamente o que ela queria. Nicholas se aproximou e abraçou os dois. Não vou deixar ela fazer isso de novo. O que a gente faz agora? Agora a gente vai à polícia. Com as fotos que ela tem de você, dá para provar que ela está fazendo stalking. Você acha que isso vai parar ela? Tem que parar. Não podemos viver assim. Mas Nicholas estava enganado. Beatriz estava longe de desistir. Na segunda-feira de manhã, Nicholas e Fernanda foram à delegacia fazer um boletim de ocorrência contra Beatriz. Levaram as fotos e contaram sobre as ameaças. Vamos investigar, prometeu o delegado. Mas enquanto isso, tomem cuidado. Casos de obsessão podem escalar rapidamente. Quando voltaram para casa, encontraram a porta do apartamento aberta. Fique atrás de mim, disse Nicholas entrando devagar. A casa estava revirada, gavetas abertas, almofadas jogadas no chão, armários vasculhados. Miguel! Gritou Fernanda, correndo para o berçário. O bebê estava no berço chorando, mas aparentemente ileso. Graças a Deus, disse ela, pegando-o no colo. Nicholas checou o resto da casa. Não faltava nada de valor, mas havia um bilhete na mesa da cozinha. Agora vocês sabem do que sou capaz. Se querem que isso pare, me encontrem hoje às 20h no estacionamento do shopping. Venham sozinhos. Ela entrou na nossa casa, disse Fernanda tremendo. Podia ter machucado o Miguel. É por isso que isso tem que acabar hoje. Nicholas, pode ser uma armadilha. Pode ser. Mas se não formos, ela vai continuar escalando. Da próxima vez, pode ser pior. Naquela noite, Nicholas e Fernanda chegaram ao estacionamento do shopping às 20h. Deixaram Miguel com Cláudia, que ficou de ligar para a polícia se não tivessem notícias em 2 horas. Beatriz estava encostada num carro preto nos fundos do estacionamento. Que bom que vieram os dois. O que você quer, Beatriz? Perguntou Nicholas. Quero que parem com essa farsa de família feliz. Não é farsa. A gente se ama. Amor? Beatriz riu amargamente. Vocês se conhecem há 3 semanas. E você me ama há quanto tempo? Rebateu Nicholas. Também não são meses? Mas eu cuidei de você. Dediquei minha vida a vocês. Dedicou ou se obcecou? Perguntou Fernanda. Beatriz se virou para ela com ódio nos olhos. Você não devia nem estar aqui. Devia ter ficado no seu lugar. Meu lugar é ao lado deles. Seu lugar é longe da minha família. Beatriz, disse Nicholas firmemente, não é sua família. Nunca foi. E dela é uma faxineira que mentiu sobre tudo. Ela não mentiu sobre o que importa. Que ama o Miguel e que me ama. Beatriz tirou algo da bolsa. Era um envelope. Tem mais uma coisa que vocês precisam saber. Ela jogou fotos no chão. Eram imagens de Fernanda no hospital durante o tratamento. Sabiam que ela pode não conseguir ter filhos? Que o tratamento pode ter afetado a fertilidade dela? Nicholas olhou para Fernanda, que baixou os olhos. É verdade? Perguntou ele. É uma possibilidade. Os médicos disseram que pode acontecer. E você não me contou? Porque não queria que você me visse como alguém defeituosa. Nicholas segurou a mão dela. Fernanda, isso não muda nada. O Miguel já é nosso filho. Se não pudermos ter outros, ele é mais que suficiente. Que cena linda, disse Beatriz sarcástica. Mas vocês esqueceram de uma coisa. O quê? Eu não vou permitir isso. Beatriz abriu o porta-malas do carro e mostrou uma lata de gasolina.
Se não posso ter a família que quero, ninguém vai ter família nenhuma. Beatriz, você tá louca. Louca de amor? E pessoas loucas de amor fazem coisas loucas. Nicolas e Fernanda se olharam, percebendo que a situação tinha saído do controle. O que você quer que a gente faça? Perguntou Nicolas, tentando acalmá-la. Quero que ela suma da sua vida, para sempre. E se ela sumir, você vai nos deixar em paz? Se ela sumir e você me der uma chance, sim. Fernanda olhou para Nicolas. Faz isso por mim? Sussurrou ela. Concorda com ela e depois a gente dá um jeito. Nicolas entendeu o plano. Tá bom, Beatriz, você venceu. Sério? Sério? A Fernanda vai embora hoje mesmo. Beatriz sorriu pela primeira vez em semanas. Eu sabia que no fundo você me escolheria. Ela guardou a gasolina no porta-malas e se aproximou de Nicolas. Agora podemos ser uma família de verdade. Foi quando Nicolas fez um sinal para Fernanda, que já tinha ligado discretamente para a polícia. Beatriz, tem uma coisa que você precisa saber. O quê? Eu nunca vou te amar, nem hoje, nem nunca. O sorriso sumiu do rosto dela. Como assim? Eu amo a Fernanda, e ela não vai a lugar nenhum. Beatriz ficou furiosa. Vocês me enganaram. Ela correu em direção ao carro, mas no momento em que abriu o porta-malas para pegar a gasolina, sirenes de polícia ecoaram pelo estacionamento. Polícia, mãos ao alto! Beatriz ficou parada por alguns segundos, olhando de Nicolas para Fernanda, depois para os policiais se aproximando. Se não posso ter vocês, ela gritou, ninguém vai ter! Ela pegou a lata de gasolina e começou a derramá-la no chão, mas os policiais foram mais rápidos. 2 deles a derrubaram antes que ela pudesse acender qualquer coisa. Vocês destruíram minha vida! Gritava ela enquanto era algemada. Eu os amava, eu cuidava de vocês. Senhora, a senhora tem direito de permanecer calada, disse o policial. Enquanto Beatriz era colocada na viatura, ainda gritando, Nicolas abraçou Fernanda. Acabou, disse ele. Finalmente acabou. Tem certeza? Tenho. Ela vai ficar presa por muito tempo. Eles voltaram para casa, onde encontraram Miguel dormindo tranquilamente nos braços de Cláudia. Como correu? Perguntou ela. Ela foi presa, disse Fernanda. Não vai mais nos incomodar. Cláudia sorriu. Então agora vocês estão seguros. Nicolas olhou para Fernanda e Miguel. Finalmente podemos respirar em paz. Fernanda pegou Miguel no colo e ele sorriu mesmo dormindo, como se soubesse que o perigo tinha passado. E agora? Perguntou ela baixinho. Nicolas a puxou para perto. Agora a gente constrói nossa vida, do jeito certo, sem medo. Pela primeira vez em meses, eles dormiram tranquilos, sabendo que estavam seguros. Mas ainda havia algo importante que precisava ser dito. Algo que mudaria suas vidas para sempre. 3 semanas depois da prisão de Beatriz, a vida na mansão Ferraz tinha encontrado uma rotina doce e tranquila. Miguel completou 4 meses e estava crescendo rapidamente, sempre sorrindo quando via Fernanda. Olha só, disse Nicolas numa manhã ensolarada, observando Fernanda dar papinha para Miguel na cozinha. Ele está tentando falar. Bah, 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 balbuciava Miguel, olhando diretamente para Fernanda. Acho que ele está tentando dizer babá, riu ela. Ou mamã, sugeriu Nicolas, se aproximando dos dois. A palavra ficou no ar por um momento. Desde que Beatriz fora presa, eles não tinham conversado sobre o futuro de forma definitiva. Viviam o dia a dia, aproveitando a paz reconquistada, mas sem fazer planos concretos. Nicolas, disse Fernanda, limpando a boca de Miguel, preciso conversar com você sobre uma coisa. Ele sentiu o estômago revirar. Seria que ela ia embora? Pode falar. É sobre meu trabalho aqui, como faxineira. O que tem?
Não faz mais sentido eu continuar sendo só funcionária, não depois de tudo que aconteceu. Nicholas engoliu seco. Você quer ir embora? Não, disse ela rapidamente. Quero ficar, mas quero ficar como parte da família, não como empregada. Fernanda. Deixa eu terminar. Sei que é cedo para falar essas coisas. Sei que você pode achar precipitado. Mas esses meses cuidando do Miguel, vivendo aqui com vocês... Eu me sinto em casa pela primeira vez na vida. Miguel bateu palminhas, como se concordasse. E eu me sinto completo pela primeira vez desde que a Carla morreu, confessou Nicholas. Então o que a gente faz? Nicholas pegou a mão dela. Vamos com calma, um passo de cada vez. Que tal a gente namorar direito primeiro? Fernanda sorriu. Namorar? Aos 34 anos, com um filho para criar? Por que não? A gente merece viver isso do jeito certo. Tá bom, vamos namorar então. Miguel soltou uma gargalhada alta, como se aprovasse a decisão. Acho que o Miguel concorda, disse Nicholas dando um beijo no rosto de Fernanda. Foi quando o telefone tocou, quebrando o momento doce. Alô? Senhor Ferraz? Aqui é o advogado. Tenho notícias sobre o processo contra Beatriz Abreu. Nicholas colocou o telefone no viva voz para Fernanda ouvir também. O que houve, doutor? Ela foi condenada. 3 anos de prisão por ameaças, stalking, invasão de domicílio e perturbação da tranquilidade. Mais tratamento psicológico obrigatório durante todo o período. E a medida protetiva? Mantida. Ela não pode chegar perto de vocês por 10 anos depois que sair da prisão. Nicholas e Fernanda se entreolharam aliviados. Obrigado por tudo, doutor. E uma última coisa. Durante o julgamento, ela pediu desculpas publicamente. Disse que reconhece que estava doente e que vocês não mereciam passar por isso. Como ela estava? Aparentemente mais calma. O tratamento parece estar fazendo efeito, mas vai ser um processo longo. Depois que desligou, Fernanda abraçou Nicholas. Finalmente acabou. Agora a gente pode construir nossa vida sem medo. Miguel começou a chorar baixinho. Fernanda o pegou no colo. Oi, meu amor. Que foi? Tá com sono? Tentou dizer Miguel. Nossa, ele tá quase conseguindo, disse Nicholas emocionado. Continuou o bebê, fazendo um esforço enorme. Ele tá tentando falar mamãe, disse Fernanda com os olhos marejados. Nicholas abraçou os dois, sentindo que finalmente podiam respirar em paz. Agora sim. Agora podemos ser felizes sem olhar para trás. 6 meses depois, numa tarde de domingo, Nicholas chegou do trabalho e encontrou Fernanda no jardim, brincando com Miguel. O bebê agora, com 10 meses, já engatinhava pela grama, rindo enquanto ela o perseguia. Como foi o trabalho? Perguntou ela quando o viu. Bom, mas prefiro 1000 vezes estar aqui com vocês. Miguel viu o pai e engatinhou rapidamente em sua direção. Pá! Disse ele, claramente estendendo os bracinhos. Ele disse, papai! Gritou Nicholas, pegando o filho no colo. Você ouviu? Ele disse, papai! Ouviu sim. E ontem ele conseguiu falar mamãe inteirinho. Sério, juro. Tava dando banho nele e do nada ele olhou para mim e disse, mamãe. Nicholas girou com Miguel no colo, que gargalhou alto. Meu filho tá virando um tagarela. Eles entraram para casa e depois de dar jantar para Miguel e colocá-lo para dormir, Nicholas chamou Fernanda para o jardim. Quer conversar sobre uma coisa? Disse ele, parecendo nervoso. Tá tudo bem? Tá sim. Na verdade tá perfeito. E é sobre isso que quero falar. Ele se ajoelhou no chão, tirando uma pequena caixinha do bolso. Fernanda Silva, você quer se casar comigo? Ela ficou sem reação por alguns segundos, olhando para a caixinha. Nicholas, eu sei que a gente disse que ia devagar,
Mas esses 6 meses me mostraram que não quero mais nada na vida além de você e do Miguel. Vocês são minha família. Mas, se você achar que é cedo demais, a gente pode ficar noivos e casar só ano que vem. Não tenho pressa. Só quero que você saiba que é para sempre. Fernanda se ajoelhou na grama também, ficando na altura dele. Nicolas, eu aceito. Claro que aceito. Sério. Sério. Também não quero mais nada além de vocês dois. Ele colocou o anel no dedo dela. Era simples, mas lindo. Quando a gente casa? Que tal daqui a 6 meses? Quero fazer uma festa pequena, mas bonita, com minha mãe, seus amigos. Perfeito. Do quarto, ouviram Miguel chorando baixinho. Ele deve ter sentido que aconteceu algo especial, riu Fernanda. Vamos contar para ele? Subiram juntos e encontraram Miguel acordado no berço, olhando para a porta como se os esperasse. Oi, meu amor, disse Fernanda pegando-o no colo. Adivinha só, o papai e a mamãe vão se casar. Pá. Sim, balbuciou Miguel, batendo palminhas. Acho que ele aprovou, riu Nicolas. Agora sim, somos uma família completa. 6 meses depois, numa tarde ensolarada de sábado, a mansão Ferraz estava enfeitada com flores brancas e amarelas. Não era uma grande festa, mas estava perfeita. Fernanda olhava no espelho do quarto, ajeitando o vestido simples, mas elegante que tinha escolhido. Ao lado dela, Antônia arrumava o véu. Minha filha, você tá radiante. Tô nervosa, mãe. É normal. Mas olha só onde você chegou. Do hospital, passando pelo desemprego até aqui. Você é uma guerreira. Às vezes ainda não acredito que tudo isso está acontecendo. Pode acreditar. Você merece. Uma batidinha na porta as interrompeu. Era Cláudia, com Miguel no colo. O menino, agora com 1 ano e 4 meses, estava todo arrumadinho num terninho azul. O noivo tá ficando ansioso lá embaixo, riu ela. E o Miguel, como ele tá? Tentando falar casamento o tempo todo. Sai uma coisa tipo casamento. Fernanda pegou o filho no colo. Hoje, o papai e a mamãe vão se casar oficialmente. Você vai ser nosso pajem. Casamento, disse Miguel claramente, fazendo todos rirem. Ele aprendeu a palavra nova, observou Antônia. Lá embaixo, no jardim da mansão, Nicolas ajeitava a gravata pela 10ª vez. Roberto, o detetive que tinha se tornado amigo, estava ao lado dele como padrinho. Relaxa, cara, daqui a pouco acaba. E se ela mudar de ideia na última hora? Depois de tudo que vocês passaram, impossível. A música começou a tocar. Era a mesma canção que Fernanda sempre cantava para Miguel, só que numa versão instrumental. Os poucos convidados se viraram para a entrada da casa. Primeiro apareceu Cláudia, depois Miguel, caminhando sozinho com a ajuda de Antônia, carregando as alianças numa almofadinha. Ele tropeçou uma vez, mas continuou determinado. Papai! Gritou ele quando viu Nicolas, arrancando risadas de todos. E finalmente Fernanda. Nicolas sentiu os olhos marejarem quando a viu. Ela estava linda, com um sorriso que iluminava todo o jardim. Quando ela chegou ao lado dele, Nicolas sussurrou, Você tá perfeita. Você também. O pastor, um senhor simpático que Nicolas conhecia há anos, começou a cerimônia. Estamos aqui reunidos para celebrar a união de Nicolas e Fernanda, que já são uma família no coração, mas hoje tornam isso oficial. Miguel, no colo de Antônia, começou a balbuciar como se quisesse participar. Casamento, disse ele alto, fazendo todos rirem. Nicolás, continuou o pastor, você aceita Fernanda como esposa para amá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença? Aceito. E prometo ser o melhor marido e pai que eu conseguir ser. Fernanda, você aceita Nicolas como esposo?
para amá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença? Aceito e prometo cuidar da nossa família com todo o meu amor. As alianças, por favor. Miguel tentou entregar as alianças sozinho, mas acabou derrubando uma. Nicolas pegou do chão, rindo. Obrigado, filho. Quando Nicolas colocou a aliança no dedo de Fernanda, ela estava chorando de emoção. Com esta aliança, eu te recebo como minha esposa. Com esta aliança, eu te recebo como meu marido. Pelo poder que me foi conferido, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. O beijo foi doce, cheio de amor. Os convidados bateram palma, mas o som mais bonito veio de Miguel. Papai, mamãe! Gritou ele, batendo palminhas. Primeira foto da família, disse o fotógrafo. Os três posaram juntos, Nicolas e Fernanda se beijando e Miguel entre eles, fazendo careta para a câmera. Era a imagem perfeita de uma família que tinha vencido todas as dificuldades. Mais tarde, durante a pequena festa, Miguel foi de pessoa em pessoa mostrando os pais. Meu papai, minha mamãe, dizia ele orgulhoso para qualquer um que quisesse ouvir. Ele está se gabando, riu Roberto. Com razão, disse Nicolas. Ele ajudou a fazer essa família acontecer. Quando a noite chegou e os poucos convidados foram embora, Nicolas, Fernanda e Miguel ficaram sozinhos no jardim. E agora? Perguntou Fernanda. Agora a gente vive, um dia de cada vez, sendo felizes. Miguel, cansado da festa, se aconchegou entre os dois no banco do jardim. Dorme, anjinho, dorme em paz, começou Fernanda a cantar baixinho. Mamãe tá aqui e não vai mais, continuou Nicolas, que havia aprendido a música. O sono vem te abraçar e os sonhos vão te embalar. Terminaram juntos. Miguel dormiu ali mesmo, entre os pais, sob as estrelas. Era o final perfeito de um longo caminho de superação, amor e família. Gostou dessa história? Você acha que Beatriz teve o que mereceu? Acha que Fernanda agiu certo ao perdoar e seguir em frente? Me conta nos comentários. Até a próxima história.